Bom dia, boa tarde a todos e todas. Vamos entrar num assunto que todo mundo estava esperando: a possibilidade de comparar duas ou mais coisas. E então, aqui vamos comparar as médias das amostras. Quando estamos olhando para nossos dados, temos uma pergunta maior. A pergunta sobre de onde vieram esses dados? Qual é a possível população dos quais os meus dados poderiam ter vindo? E a gente, então, depois vamos querer caracterizar essa possível população. Mas se a gente vai usar média para fazer isso, é importante que média já pode ser uma medida de centro do meu conjunto de dados. Ou seja, se eu tenho dados assimétricas, onde média não caracteriza bem o conjunto, eu não deveria usar uma comparação de médias, porque médias aritméticas caracterizam bem conjuntos que são nessa forma mais normal, unimodal e simétrica. E se a gente olha num exemplo aqui, esses são os tamanhos de pisos de casa em duas amostras. Um é casas do período formativo e outro é uma amostra de casas do período clássico. E na arqueologia temos que pensar e considerar. Vamos considerar esses como amostras aleatórias? Após considerar e dizer, eu acho que eu posso considerar essas como amostras aleatórias, você pode observar aqui o que foi juntada várias diferentes medidas nos dois períodos, e a gente tem então 32 em um, 52 no outro, e as médias 23,8 metros quadrados, 26,3 metros quadrados. Então, a questão aqui é que nós temos uma diferença. A gente estamos observando também na mediana aqui uma diferença entre o tamanho das casas nas duas amostras. Mas observar uma diferença no tamanho das casas, aqui a gente ainda tem essa dispersão. E a dispersão de cada amostra está se sobrepondo. Estão em cima um do outro. Então, a dispersão dos dados nas duas amostras se sobrepõe. Mas isso não está falando da população. Essa é a nossa amostra. Então, a gente pode estimar questões sobre a população do qual essas amostras vieram. Então, nossa pergunta chega a ser: será que eu posso pegar duas amostras como essas, que tem essa variação entre as médias de populações que têm a mesma média? Agora, efetivamente, como arqueólogos e arqueólogas, sabemos que são duas populações diferentes, porque já temos a divisão cronológica. Mas a pergunta para a estatística é se essas duas amostras poderiam vir de populações que têm o mesmo médio, então populações que têm o mesmo pico. Ou seja, qual chance por amostragem haver diferenças tão grandes quanto estou vendo aqui, tão grande quanto essa diferença de 2,5 metros quadrados entre os tamanhos dos pisos das casas nos dois períodos. E vamos ver 3 maneiras de olhar para isso.
atividade 2. Vamos ver uma maneira visual que funciona com duas amostras ou mais. E vamos ver maneiras de testes estatísticas. E tem uma teste estatística, que é teste de Tay, que olha para a relação entre duas amostras. E tem análise de variância, que olha em mais de duas amostras. Então, nas sequências, os vídeos vão introduzindo essas diferentes maneiras de perguntar se as diferenças poderiam vir de populações com a mesma média em função de amostragem.